Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como é habitual, desde as eleições europeias não se fala de outro partido que não seja do Chega, principalmente os esquerdistas esses que muito provavelmente se esqueceram que o Bloco e o PCP ficaram reduzidos a metade, enquanto que o LIVRE nem sequer conseguiu a sua eleição. Venho mostrar-vos um vídeo de Ricardo Araújo Pereira, é verdade, aquele homem que adora o Chega tem a medo de falar com os seus representantes, e portanto vamos ouvir o que é que o comediante tem a dizer sobre o assunto, tendo em conta que ele não está muito satisfeito com a questão do bipartidarismo português e ficou muito feliz com o resultado do Chega e, portanto, venho mostrar-vos esta reação que eu acho que é importante e é demonstrativa daquilo que se tem passado nas televisões portuguesas nos últimos tempos. Vamos então ouvir. Bipartidarismo, mas isso não tinha acabado já, Ricardo? Tinha, exatamente. Quem proclamou o fim do bipartidarismo há menos de 3 meses foi Exato. o líder do Chega. Em que medida é que estas eleições vieram de desdizer essa profecia de Ventura? Foi no dia 10 de março, se bem se lembram, 10 de março, o Ventura disse é o fim do bipartidarismo. Ou seja, já não é, o nosso sistema não é dominado por 2 partidos, o PSD e o PS, o Chega agora também pertence, portanto, acabou-se o bipartidarismo, 10 de março. 9 de junho, o Chega não chegou a 10%. PSD e PS tiveram 30% cada um. E, portanto, em 3 meses, o bipartidarismo morreu e ressuscitou. Nós vivemos a Páscoa do bipartidarismo, ninguém celebrou. Eu proponho que se passe a celebrar com um cabrito. Eu acho estranho que o Ricardo Araújo Pereira proponha que se celebre o bipartidarismo. Não consigo sinceramente perceber qual é a vantagem de um sistema bipartidário dominado por 2 partidos que dividem o poder há coisa de 50 anos, não é? Portanto, recente, como podem imaginar, e portanto já nem sentem grande obrigação em apresentar resultados, não é? Porque sabem que, aliás, até em discursos de campanhas eleitorais notava-se que tanto do lado do PSD como do PS, aliás, mais por parte do PSD, basicamente havia um discurso do tipo, bom, o PS esteve a governar até agora se calhar é a nossa vez. Na medida em que eles sabem que só há ali 2 opções. Eu acho que o Ricardo Araújo Pereira tem que ter um bocadinho a noção que o bipartidarismo não tem sido uma coisa positiva para o país. Aliás, tem sido muito negativa na medida em que, se estes governantes sentem que quando estão num partido e não estão a governar, muito provavelmente brevemente virá a sua vez, se calhar não tem que se esforçar tanto na apresentação de resultados, não tem que se esforçar tanto na questão mediática, nem sequer nas próprias campanhas, porque quer dizer, bom, está lá o PS, eu sou do PSD, portanto, provavelmente, brevemente chegará a minha vez. Eu não consigo perceber em que é que isso é benéfico para o país e até propriamente para o nosso sistema político em Portugal. Não consigo mesmo perceber. Compreendo, no entanto, que o Ricardo Araújo Pereira esteja satisfeito com o não tão positivo resultado do Chega. Pergunto-lhe se ele estará satisfeito com a não eleição do partido ao qual ele já fez campanha ao LIVRE. Pergunto o que é que ele acha sobre estas eleições do LIVRE, porque isso ele procura não falar. Vamos ouvir o resto. Se que estiveste no Vaticano esta manhã. Não nota? Todo o vocabulário está contaminado. Eu espero que sejam só metáforas bíblicas daqui até ao fim vai ser só isso. E é isso, a questão é, portanto, eu vi na altura em que anunciaram os resultados das europeias, o Ventura entrou na sala, digamos, via-se que ele estava triste, não é? Porque passa de 18% para não conseguir chegar a 10%, passa do fim do bipartidarismo para voltar a ser um pequeno partido que tem 9%. Estava triste, mas ainda assim eu escrevi sobre isso, ele estava triste, mas ainda assim com aquela força, como quem diz, eu vou resistir a isto, com aquela atitude de pedras no meu caminho, guardo-as todas e um dia ainda hei de atirá-las a um imigrante. Isso é Fernando Pessoa, isso é Fernando Pessoa. Exatamente. Ele estava com essa força, não é? E, portanto, mas via-se que estava abatido. E estava abatido por causa disso. Eu acho que o problema dele é, ele passou demasiado tempo na CMTV a discutir foras de jogo lá com o Aníbal Pinto. E, portanto, ele está muito habituado. Ele, antes das eleições europeias, disse, nós vamos ganhar isto, vamos ganhar estas eleições, acabou o bipartidarismo, o Chega agora entra em todas para ganhar. E depois teve 9%. Acontece-me também. Vamos ganhar, vai levar 5, não sei o quê, vai ganhar 15-0. Depois empatamos, exatamente. Bom, meus caros, há aqui várias questões. Obviamente que o Ricardo Araújo Pereira é um humorista e, portanto, eu não vou levar isto como comentário político literal, não é? Mas há aqui várias questões que podemos ter em conta. Ora, uma interessante sobre as eleições europeias e que eu acho que é bom deixar nota, a candidatura do embaixador Tânger Correia não foi bem conseguida, obviamente. Isso está claro, não estou aqui a fazer o discurso de vitória quando não a foi e, portanto, tendo em conta que o Ventura
Ventura sugeriu que o Chega podia ganhar as eleições e que o candidato sugeriu entre 4 a 5 eurodeputados, no fim teve 2, não se pode dizer que foi uma eleição super bem conseguida e que foi uma candidatura super bem conseguida. Não se pode dizer isso, obviamente. No entanto, há duas questões. Primeiramente, o Chega passou de 0 eurodeputados para 2. Essa é a primeira. E, portanto, o Chega neste momento está em todos os parlamentos possíveis. A outra questão é, a Iniciativa Liberal, por exemplo, propôs a candidatura do seu candidato mais mediático, portanto, a pessoa mais mediática alguma vez produzida naquele partido Zeco, foi para a candidatura, avançou para as eleições europeias, candidatura essa que estava a ser planeada há coisa de um ano, o João Coutinho Figueiredo, e a melhor coisa que ele conseguiu foi ficar 1 ponto percentual atrás de uma candidatura, primeiramente, não tão mediática e não tão bem conseguida do Chega. Portanto, eu acho que o Chega pode ter sido lesado de várias formas, pode ter sido lesado não por uma candidatura tão positiva, porque o embaixador António Teixeira Correia não foi uma candidatura bem conseguida, não podemos dizer isso, é óbvio, está claro. Agora, a Iniciativa Liberal teve o candidato mais mediático que alguma vez aquele partido produziu e ainda assim conseguiram ficar em quarto. E, portanto, eu acho que é interessante. Sobre o Ricardo Araújo Pereira, podemos também ter em conta, e o Ricardo Araújo Pereira, se quiser falar do seu espectro político, tendo em conta que está a comentar política, não terá problemas em fazer como eu e apontar o dedo a si mesmo, o Ricardo Araújo Pereira que tenha noção que o LIVRE não conseguiu eleger. Portanto, aquele partido que tinha tido um crescimento tão supersónico como o Chega, porque nas legislativas, efetivamente, o LIVRE quadriplicou, isso também tem razões políticas à esquerda de ser. Eu acho que o Bloco de Esquerda está mesmo em vias de extinção e o LIVRE vai sobrepor-se ao Bloco de Esquerda e eventualmente vai ser um dos grandes partidos da esquerda. Acho mesmo isso, penso mesmo isso. Fracassou miseravelmente nas eleições europeias, porque apesar da candidatura do LIVRE também não ter sido muito bem conseguida, o que é facto é que o Rui Tavares, pelos vistos, nem sequer gostava bem do candidato do LIVRE, porque segundo constou, ele quis mudar as regras à última da hora para trocar de candidato, não conseguiu e portanto também não o acompanhou na campanha, não esteve para se chatear, não quis falar com o paupério, não é? No caso do Bloco de Esquerda e do PCP, foram reduzidos a metade, querido Ricardo Araújo Pereira, é verdade. Portanto, o que se passou nas eleições europeias, apesar do Ricardo Araújo Pereira estar aqui a festejar a sua pequeníssima vitória, porque lá está, as vitórias à esquerda são hipotéticas derrotas da direita, como não têm grandes vitórias para festejar, festejam mal dos outros, não festejam o seu bem, mas isso tem a ver com a sua natureza, são mesmo partidos fraquinhos e, portanto, a Catarina Martins também é uma candidata miserável, se me perdoam a expressão, apesar de ter histórico mediático, e eu prefiro chamar-lhe histórico mediático para não lhe chamar outra coisa, a Catarina Martins também não é uma grande candidata e, portanto, eu acho mesmo que o Chega poderia ter tido outros resultados com outra candidatura e com outra abordagem mediática, que o embaixador António Teixeira Correia não teve tanta capacidade de fazer, porque o embaixador António Teixeira Correia não é um político. Portanto, compreenda-se que foi o único não político candidatar-se para estas eleições e enfrentou um comentador político, enfrentou o homem mais mediático da Iniciativa Liberal de sempre, enfrentou a Marta Temido, que não tem currículo, tem cadastro, mas efetivamente também é política, enfrentou Catarina Martins, que além de ter sido secretária-geral do Bloco de Esquerda, também já esteve no comentário político, pronto, e enfrentou dois estreantes que nenhum deles conseguiu eleger e, portanto, compreenda-se que o mediatismo foi a escolha de competição. Eu acho importante referir estas eleições europeias na medida em que existem muitos portugueses, às vezes vejo por aí, eu vejo mais líderes partidários a tentar forçar esta mensagem que eu vou transmitir agora do que propriamente os portugueses, mas os portugueses assimilaram isto. A ideia de que os portugueses querem grandes quadros para eleger, os portugueses querem grandes tecnocratas com uma grande capacidade legislativa, etc., para eleger. Não querem. Os portugueses querem sorrisos bonitos. O João Coutinho de Figueiredo é a imagem clara do que eu estou a dizer. O Sebastião Bugalho está claríssimo. O Sebastião Bugalho nem sequer tem experiência política. O Sebastião Bugalho, a única coisa que fez foi trabalhar enquanto jornalista e comentário político, pronto, obviamente que também é um jornalista nessa medida, mas os portugueses querem muito mais os sorrisos bonitos, grandes faladuras, etc., do que propriamente experiência prática, legislativa, etc. Isso ficou provado nestas eleições. E, portanto, para aqueles que dizem, os portugueses querem grandes quadros, os portugueses não querem grandes quadros, os portugueses querem sorrisos bonitos, os portugueses querem que o Sebastião Bugalho, a todas as freguesias que vá, ande a dar abraços e beijinhos às senhoras mais idosas, ande a beber um copo
com os senhores mais idosos, ande a trocar impressões um bocadinho forçadas com os adolescentes, ande a cumprimentar, a tirar selfies, etc. E é isso que os portugueses querem nestas eleições e em todas. E, portanto, que não venham dizer mais tarde, e tal, queríamos quadros, não queríamos pessoas única e exclusivamente porque têm grande capacidade de oratória. Isso é mentira. E os portugueses provaram isso. A Marta Temido não é uma grande tecnocrata, não é uma pessoa não é um grande quadro. O Sebastião Bugalho não é um grande quadro. O João Coutinho de Figueiredo não é um grande quadro. O Paupério não é um grande quadro. O rapaz do PAN, que já não me recordo do nome, não é um grande quadro. Olhando para a perspectiva do quadro, o único grande quadro cabeça de lista que houve nestas eleições foi o embaixador António Teixeira Correia. E os portugueses escolheram sorrisos bonitos. Portanto, efetivamente, fica aqui desmistificada esta ideia e os portugueses respondem de forma categórica, está respondido. Os portugueses preferem sorrisos bonitos a grandes quadros. Portanto, efetivamente é isto. Portanto, da próxima vez que houver um líder político a dizer o Chega tem falta de pessoal, o Chega não tem grandes quadros, como até disse o Ricardo Araújo Pereira. Eu pergunto, se o PS tem grandes quadros, por que raio é que a Marta Temido era a cabeça de lista? Que é a cara da má gestão da pandemia. Eu pergunto, por que raio é que a Ana Catarina Mendes faz parte dessa lista? A cara da imigração descontrolada em Portugal, que é um problema que preocupa os portugueses. É curioso. Nota-se, por exemplo, que estas duas senhoras não têm grande currículo político, têm cadastro. Há que chamar as coisas pelos nomes. Mas bom, meus caros, efetivamente é isto. O Ricardo Araújo Pereira está muito preocupado com a direita, efetivamente, tendo em conta que ele trocou do PCP para o LIVRE, do ponto de vista das campanhas, talvez brevemente venha a trocar para o Chega, porque, avaliando pela quantidade de vezes que o Ricardo Araújo Pereira fala do Chega, ele brevemente deve estar a tratar da sua militância. Acredito até que já tenha preenchido os papéis. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só, olhem que deixem o gosto neste vídeo, se ainda não deixarem, passem no segundo canal que eu vou falar-vos de ativismo fofinho, que já falam em explosivos. É verdade, os ativistas ambientais já andam a sugerir, assim entre linhas, explosivos. Eu vou mostrar-vos esta notícia e acho que vão ficar muito satisfeitos. Da minha parte é isto, têm as minhas redes sociais todas na descrição. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.